Graça e paz, shalom, paz a todos aqueles que estão conosco nesse momento, participando desse culto, ainda que em suas casas. Que bom que o nosso Deus é o Deus eterno, que não está restrito a um ambiente, a uma pessoa, a um lugar, a um tempo, a um horário, a um dia. Ele está aí com você. Eu quero que você pare para pensar, Deus é maior do que tudo, do que todos. Ele é incomparavelmente maior e totalmente suficiente para você, para suas necessidades, e Ele está aí. Que bom que nós podemos continuar desfrutando desse Deus. Bom, eu não sei se você está com saudade de mim, você que é daqui da CCRP, mas eu estou com saudade de você. E como eu não posso te abraçar, faz o seguinte, olha aí para a pessoa que está ao seu lado. Talvez seja seu marido, sua mulher, seu irmão, seus filhos, e você vai dar aquele abraço. Você pode, aí na sua casa você pode dar um abraço carinhoso e fala: que bom que nós contamos com Deus. Ele é a igreja. Nós não estamos reunidos todos aqui, as cadeiras estão vazias, mas há uma parte da igreja, você que está reunido em família, aí com você. E eu estava ouvindo aqui os cânticos que foram cantados, e dois deles falaram da volta de Jesus. Eu falei, ai, que vontade de pregar sobre a volta de Jesus. Eu ainda vou trazer nesse púlpito aqui uma palavra a respeito da volta de Jesus, porque eu acho que é algo urgente para os nossos dias. E mesmo diante dessa crise que nós estamos vivendo agora, eu não vejo um propósito maior do que Deus chamando a atenção dos homens para si, porque Ele está às portas. Queridos, Deus está com o seu relógio dando a hora exata. Em breve Jesus vai voltar. E todas as coisas que nós temos vivido têm que contribuir para que nós estejamos prontos. E eu quero aproveitar o tempo que eu tenho hoje aqui para compartilhar um pouco disso. Da gente poder apressar essa obra de Deus em nós. Tem uma música do Gabriel Guedes que fala a respeito da noiva, que nós temos que apressar, podemos apressar a vinda de Jesus, se deixarmos que Ele cumpra em nós o seu propósito. E eu quero falar um pouco disso. Eu não sei, você que está aí com a sua Bíblia, ou talvez com o seu celular, e queira e possa me acompanhar nessa leitura, por favor, abra em 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. Acompanhem comigo essa leitura, diz assim: Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram, todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi! Dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu, Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Antes da gente entrar propriamente nessa história interessante,
Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito desse trecho da palavra de Deus, desse texto, porque não é algo tão comentado no meio das igrejas, mas tem tantas lições aqui. Eu mesmo já preguei em cima desse texto 2 vezes, mas hoje eu quero falar algo diferente, algo novo. Queridos, essa crise que nós temos passado, esses dias tão difíceis, que segundo os homens tendem a piorar. Segundo a nossa fé, não. Mas segundo os homens, as coisas naturais, as estatísticas, os exemplos de outras nações, as coisas tendem a piorar. Tudo isso tem as mãos de Deus por trás. Eu gostaria que você entendesse isso. Na verdade, eu não quero falar apenas dessa crise do coronavírus. Eu quero falar de qualquer crise que bata à nossa porta. Lembre-se de todas as fases difíceis que você já passou pela vida, talvez no seu casamento, na sua saúde, nos relacionamentos, dentro da sua própria igreja, no lugar onde você trabalha. Sempre nós estamos entrando e saindo de fases difíceis, de dias difíceis. E quer saber de uma coisa? Será assim até o fim da vida. As crises não cessarão, nem na minha vida e nem na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito. Eu não posso falar aqui, não, Deus providenciou essa crise. Eu não sei se Deus providenciou, mas eu tenho uma certeza, Deus está por trás dela com um propósito de usá-la para atingir os seus planos e os seus propósitos. Então, essa crise não é para o mal. Tem alguns versículos da Bíblia que eu gostaria de ler com você que fala: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Isso está lá em Salmo 119, 75. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor não faz nada de errado. E que com fidelidade me afligiste. Me trouxeste uma aflição, uma dificuldade, tempos difíceis de angústia. Às vezes todos nós temos a tendência de olhar para os dias difíceis e falar: isso veio direto do inferno para me destruir. Não, você precisa hoje mudar o seu modo de pensar. Porque se fosse para te destruir, o teu Deus que te ama, Ele teria impedido. Ou será que tem algo maior do que o poder de Deus? Será que esse vírus pegou Deus de surpresa e Deus está lá: meu Deus, o que eu faço agora? Esse vírus é mais forte do que eu e eu não posso detê-lo. Será que tem algo na terra que seja maior do que o poder do nosso Deus? Porque Deus não impediu tudo isso, essa calamidade mundial, esse caos, essa tragédia, tantas perdas, tanto luto, tanta dor, tanta dificuldade, miséria, fome. Por que Deus, o Todo-Poderoso, não impediu isso? Bom, as pessoas que nunca conheceram, viram Deus como nós vimos, aqueles que nunca ouviram a sua voz, nunca o sentiram, olha para o caos lá fora e fala: isso é culpa de Deus. Mas na verdade, isso não é culpa de Deus. Deus permitiu tudo isso com um propósito. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, não o mal, daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Você ama a Deus? Porque se você ama a Deus, a tragédia coopera para o seu bem, a perda coopera para o seu bem, a traição coopera para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, ok. Eu tenho que concordar com você que muitas dessas coisas te trarão muito mal, te farão muito mal. Mas se você ama a Deus, tudo que chegar à tua vida, à tua casa, tem um propósito, um fim bom. Creia nisso, meu irmão, por favor. Mude o seu modo de pensar, porque as nossas atitudes, elas se transformarão de acordo com a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Deus está por trás de tudo o que passamos nessa vida, o que chega às nossas casas, às nossas vidas. Se é que amamos a Deus, Deus está por trás e vai usar tudo em nosso favor. Eu costumo dizer: Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Pode se levantar o inferno contra mim, vir a injustiça, a calamidade, tudo. Deus vai usar tudo em meu favor, em meu benefício, porque Ele me ama. Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe de tudo.
Ele pode vencer qualquer coisa para me abençoar. Então, eu quero começar dizendo que todas as situações difíceis Deus está por trás. Lamentações capítulo 3 diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a sua grandeza e a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem alegria na nossa tristeza. Deus não tem nenhuma satisfação na nossa angústia. Mas é necessário que nós passemos por tempos difíceis para que nós possamos chegar a ser aquilo que Deus quer que sejamos. A prova vem nas nossas vidas, meu querido, não para nos reprovar, não para nos envergonhar. Eu sei que tem professores que estão aí nos acompanhando, cultuando ao Senhor conosco. E eu tenho certeza que quando você prepara a prova para o seu aluno, você não fica lá torcendo: tomara que eles sejam reprovados, que ninguém consiga responder nada. Não, isso é a tristeza do professor. O professor prepara uma prova e a sua intenção é aprovar, falar: ok, passou de ano. Você pode enfrentar coisas maiores. Você está preparado para desafios maiores. A prova vem para nos capacitar a viver coisas maiores, a suportar coisas maiores. É bem verdade. Eu pelo menos me lembro quando aluna ainda, e isso não tem muito tempo, porque até o ano passado eu ainda estava estudando. E a aflição de estudar para uma prova, isso traz angústia, tira o sono, traz medo. É uma prova, é um tempo difícil de crise. Mas se Deus permitiu que chegasse até nós, ainda que nós sintamos medo, tristeza, insegurança, o propósito dele é nos melhorar, é nos fazer subir de nível, é nos fazer mais fortes, mais parecidos com Jesus. E olha só, deixa eu te dar um conselho. Estuda direitinho. Vence o seu medo, vence a preguiça, o cansaço. Estuda, se prepara para ser aprovado. Para você alcançar o objetivo, a nota que o mestre precisa. Sabe por quê? Porque se você não for aprovado, você vai ter que fazer a prova de novo. E eu não estou falando aqui que vão vir outros vírus. Eu até creio que virão. Outras situações mundiais. Mas independente de onde venha, se você foi reprovado numa prova, você não se tornou melhor, não se tornou mais parecido com Jesus, não ficou mais forte, mais dependente de Deus, não está amando mais, não está mais parecido com Jesus. Se você foi reprovado nessa crise, sabe de uma coisa? Daqui uns dias vai vir de novo a prova. Não precisa ser na sua saúde, não precisa ser nas suas finanças, pode ser nos seus relacionamentos, pode ser uma questão emocional. Faça de tudo para ser aprovado. Bom, a prova vem. Deus tem um propósito. 3 coisas. A crise chega nas nossas vidas e nas nossas casas, primeiro, para evidenciar os verdadeiros problemas. Para colocar o foco. Deus não está lá: ai, o homem está tão feliz, o mundo está tão tranquilo, quer saber? Eu vou trazer uma confusão, um caos, uma tristeza. Não, Deus não tem esse interesse, muito pelo contrário. Deus é Deus de amor, que deu o seu único filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. Você acha que Ele teria prazer hoje na sua tristeza? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, por nos amar. Você acha que Ele teria prazer nas suas dificuldades? Não. Então, por que Ele permite? Para evidenciar o verdadeiro problema. Ou seja, o verdadeiro problema não é a crise, é a nossa capacidade de suportá-la e de vencê-la.
O verdadeiro problema não está fora, está dentro. Nós nos conhecemos na prova. É o fogo que evidencia a qualidade do ouro. E nós seremos provados pelo fogo. Estamos sendo provados pelo fogo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Sabe por que Deus permite o fogo nas nossas vidas? Para a gente conhecer o tipo de material que nós somos. O tipo de material que a nossa fé é. Que os nossos relacionamentos são feitos de quê? De ouro ou de palha? Ou de um ouro de segunda categoria, que tem tantas impurezas. Então Deus fala, quer saber? Eu vou trazer o ouro. E o propósito não é destruir, é purificar. É mostrar, olha, tira aí essa impureza. Tira aí do meio desse ouro, esse material que está deixando esse ouro mais fraco, mais feio, menos brilhoso. Então, olhando por esse lado, queridos, eu e você precisamos abrir e falar assim, bendita crise. A Bíblia fala que com fidelidade tu me afligiste. A fidelidade de Deus nos permite passar pelas crises para nos melhorar, para tirar o que não presta, o que destrói, o que tira o nosso valor, o que nos expõe a nos quebrar. É para evidenciar. Segundo, é para que uma vez nós olhemos, encontremos o que está de ruim, nós nos deixemos ser tratados, moldados. Aquilo que há de ruim em nós, que o fogo nos permitiu ver, é o momento de nós tirarmos. E isso chama-se fidelidade de Deus. Porque, queridos, nós homens, e infelizmente cada dia mais a igreja está muito preocupada com essa vida, com a economia, com a saúde, com as coisas materiais, e tudo isso é importante, sim. Mas não é mais o importante. Enquanto nós homens estamos preocupados com as coisas materiais, Deus está preocupado com a eternidade. Onde nós estaremos daqui uns anos, eu e você. Nós homens naturais, e infelizmente muito da igreja hoje, tudo que consegue alcançar na sua mente é, meu Deus, e agora? Do que eu vou viver, as minhas economias, como vai ser o mundo? Quer saber de uma coisa? Deus usa todas as coisas do mundo, mas o seu foco não é o mundo, é a eternidade. Paulo diz, nós que somos espirituais, nós temos que pensar nas coisas de lá. E porque tudo isso está batendo a nossa porta e a nossa vida, Deus está falando, oh, acordem. Esse mundo vai passar. Essa vida é passageira, você está vivo agora. Não é hoje, é agora. Porque daqui a pouco ninguém sabe se estará vivo. Acordem. A vida é mais do que essa que os nossos olhos veem. E Ele quer nos preparar para a verdadeira vida, chamada eterna. Vida eterna, eternidade com Ele. E para isso nós precisamos tirar um monte de coisa aqui dentro. Porque muitas delas nos impedirão de entrar lá. E tem coisas que nós só vemos na crise. Nos tempos bons a gente não consegue enxergar. Então a crise vem para evidenciar, para nos trazer transformação, mudança, tirar o que há de nós. E sabe para que mais? Para nos fazer protagonistas no meio do caos. Os grandes descobridores, cientistas, inventores, eles conseguiram projeção em tempos difíceis, em tempos em que tinham que lidar com impossibilidades. A indústria tecnológica, cibernética, a de utensílios domésticos, bélica, todas elas desenvolveram grandes coisas. Homens se tornaram conhecidos, influentes na descoberta que fizeram no meio do caos. Eles se tornaram protagonistas e mudaram as gerações.
se deixaram ser usados para algo bom. Bom, nem todos para algo bom, mas a maioria sim, para algo melhor, para facilitar e abençoar a vida dos homens. Deus quer usar você como protagonista no meio do caos. Para quê? Para mostrar poder, milagre. Para que o mundo veja que há um Deus poderoso. E que no meio do caos, Ele pode fazer diferença sim, para o bem. Você é um instrumento. Uma das últimas vezes que eu preguei aqui nessa igreja, eu falei daquela turma que está lá escrito em Salmos, que eles estavam assentados às margens dos rios de Babilônia, e a única coisa que eles conseguiam fazer era chorar. Chorar e se lamentar. A Bíblia fala, às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nós havíamos pendurado as nossas harpas nos salgueiros. E aqueles que nos levaram cativos, sim, os nossos opressores, nos pediam canções. E pediam que nós fôssemos alegres. Mas como vamos entoar o cântico do Senhor numa terra estranha? É interessante isso, porque eles estavam no meio do cativeiro. Necessidade, humilhação, vergonha, dor, injustiça, era cativeiro. Eles eram escravos numa terra estranha. E esse pessoal das margens do rio, a única coisa que conseguiam fazer era murmurar, chorar. Eles não queriam cantar. As pessoas, o mundo, a Babilônia pedia, por favor, cante-nos os cantos do seu Deus. Fale-nos do seu Deus. Por favor, fale-nos da sua fé. E sabe o que eles faziam? Nós não poderemos falar do nosso Deus, cantar os cantos de Sião, nesse tempo de cativeiro, de dor, de crise. Mas no mesmo cativeiro, na mesma Babilônia, lá estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, 4 jovens, que falaram, quer saber? Toda a Babilônia vai conhecer quem é o Deus, o único, o eterno, no tempo da crise. Na pior crise da minha vida, enquanto eu não passo de um escravo, o povo lá fora vai saber. E diz a Bíblia que Daniel abria suas janelas e orava ao Senhor e adorava a Deus. Queridos, é tempo de nós abrirmos as nossas janelas, para que as pessoas vejam que o Deus que tanto nós pregamos está fazendo diferença hoje nas nossas vidas, na nossa conduta. E sabe de uma coisa? Por causa da fé e do testemunho desses 4 homens, o rei da Babilônia, o rei depois da Pérsia, eles chegaram a falar, todo o meu reino adore somente ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por favor, em vez de ser um instrumento de choro, em vez de calar os seus lábios, abra janelas. Uma delas se chama internet. O que você tem falado ou mostrado na janela da internet, dos apps da vida? Qual é a voz que sai dessa janela? É hora de nós pregarmos o evangelho e falar, Deus está vivo. Ei, mundo! O mundo não acabou. Há um Deus soberano. Nem vírus, nem governo, nem economia, nem nada é maior do que o nosso Deus. Sabe como o mundo vai saber disso? Olhando para nós. Deus quer usar a sua vida como protagonista. Por favor, deixe ser usado. Bom, indo agora para a nossa história. O que tem tudo isso a ver com a história que nós lemos? Uma cidade havia sido sitiada. Essa cidade chamava Abel Bet-Maaca. E era uma cidade conhecida em Israel como uma cidade de onde se solucionavam as questões mais difíceis. Uma cidade conselheira. Uma cidade sábia. Provavelmente havia ali juntas de advogados, juízes, juristas. Pessoas sábias que conheciam inclusive a lei de Deus. E um homem que se levantou contra Davi e o seu reino. Ele correu e fugindo se escondeu dentro dessa cidade. O seu nome era Seba. Então Joabe, o capitão do exército de Davi,
sabendo que Seba havia se escondido ali, levou o seu exército e sitiou, rodeou a cidade. As cidades eram amuralhadas. E rodeou as muralhas. E eles levantaram um montão da altura do muro e começaram a destruir o muro. E a cidade seria destruída. Imagine você vê o exército do rei Davi, o exército que nunca perdeu uma única guerra. Você vê esse exército sitiando a sua cidade, começando a destruir os muros. Eu imagino burburinho. Eu imagino a quantidade de fake news lá dentro, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Talvez havia gente falando, isso é culpa de Davi. Eu falei que não ia dar certo. Olha aí, Davi se voltou contra a gente. Talvez alguém estivesse falando, não, é culpa do nosso prefeito. É culpa daqueles que não fizeram os sacrifícios anuais. Davi se revoltou e agora quer nos matar. Tinha especulação de todos os tipos. Tinha pânico, desespero, porque afinal de contas, o exército mais poderoso ali da terra, que nunca havia perdido uma única guerra, iria atacar uma cidade. E eles sabiam que seriam destruídos, tanto que a mulher depois falou, por que você quer destruir a nossa cidade? Então havia muitas especulações, muitas fake news. Mas essa mulher, ela não tem nome, e eu gosto disso. Porque Deus não está atrás de pessoas que têm nome. Deus está atrás de pessoas que têm disposição. Pessoas que entendem o seu momento e usam para serem protagonistas da história que Deus escreveu. Pessoas que entendem o momento para reverter o caos em bênção. Uma mulher sábia, ela não tem nome. Mas ela tem sabedoria. Nós vamos falar da sabedoria daqui a pouquinho. Ela fala, pera lá. Eu não quero fazer parte das rodinhas de malhação, de murmuração, de queixa. Eu não quero aposentar a minha harpa e ficar murmurando e chorando e lamentando. Eu não quero me trancar e esperar a morte. Quer saber? Eu vou lá falar com esse capitão. É interessante, porque uma mulher que vai falar com o grande capitão de Israel, eu acho que se esperava de um homem naquele momento. Mas mulher, aqui vai meu recado para você. É a nossa hora de fazermos diferença a partir das nossas casas. Mulheres sábias que se levantam para transformar o caos em bênção, para atacar o inimigo certo. E essa mulher chega, chama Joabe e fala, Joabe, como você vai destruir uma cidade inteira? Por quê? E ele fala, não, eu não quero destruir a cidade inteira, eu quero só o inimigo que está aí dentro. O nome dele é Seba. E ela diz, é só esse inimigo que você quer? Espera aí que eu vou trazê-lo. Eu vou te dar a sua cabeça. E ela vai, chama algumas pessoas da sua cidade, encontra o inimigo, cortam a cabeça de Seba e entrega para Joabe. E Joabe com todo o seu exército se vai. E a cidade fica em paz. Em paz. Tudo volta ao normal. Sabe aquela ameaça? Ameaça de fome, porque a cidade estava sitiada. Ninguém entrava, ninguém saía. O povo iria morrer de fome. Ameaça de fome ou ameaça de morte. Porque se o exército entrasse além muralhas, eles matariam toda a cidade. Como fizeram com outras cidades. Sabe, aquela ameaça foi embora por causa de uma mulher sábia sem nome. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua casa, a ameaça de fome, de morte vai embora. Se você, homem e mulher, se levantar na sua sabedoria. E sabe qual foi o segredo? A sabedoria dessa mulher, que ela, primeiro, ela não ficou passiva. O fim dessa história poderia ser outro. Poderia ser uma cidade toda destruída, inclusive Seba, o inimigo. Mas não foi.
Foi só o inimigo que foi destruído. E a cidade foi poupada. Mas sabe por quê? Porque uma mulher saiu da sua passividade. Uma pessoa. E segundo, ela atacou o inimigo certo. Porque eu fico pensando, se essa mulher ficasse chateada com Joabe e falasse: pessoal, vamos atacar Joabe e o seu exército. Eles são a ameaça. Eles estão causando fome. E eles nos ameaçam de morte. Quer saber? Vamos contra Joabe. Já pensou? Se essa mulher, com as pessoas da sua cidade, tivesse tentado ganhar o exército do rei Davi, que nunca perdeu. A minha preocupação esses dias é que eu, você, a igreja do Senhor esteja perdendo tempo lutando a batalha errada. Estamos mais preocupados em vencer o Joabe, a ameaça de fora, do que o verdadeiro motivo, o verdadeiro inimigo que está nos expondo, que não está fora, está dentro. E eu estou aqui nessa noite para compartilhar com você, por favor, lute a batalha certa. Os inimigos que podem nos matar não estão fora, eles estão dentro. Deus está permitindo a crise para trazer luz e mostrar quais são esses inimigos que precisam ser destruídos aqui dentro. E eu quero falar do primeiro deles. A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher sábia. É com sabedoria que se vence uma crise, seja ela qual for, de coronavírus, de desemprego, de divórcio, de abandono. É com sabedoria que se vence as críticas, as injustiças. Essa mulher, ela poderia fazer muita coisa, permanecer nas rodinhas das comadres, se encher de Rivotril e esperar a morte trancada. Não tem jeito, esse exército é imbatível. Estamos todos perdidos, vamos aguardar a morte. Não, ela teve iniciativa. Pessoas sábias têm iniciativas corretas. E sabe qual foi a iniciativa correta? Ela foi ouvir aquele que iria dizer qual era o problema. Talvez você tenha ouvido, com certeza, talvez não, com certeza você como eu, tem ouvido muitas coisas esses dias. O que a gente mais tem feito é ouvido coisas, na televisão, na internet. Mas se você é o sábio que quer espantar a crise, você não tem que ouvir muitas coisas, você tem que ouvir aquele que vai falar qual é o verdadeiro problema. Ela falou: não adianta eu ficar ouvindo aqui vocês, falando que o problema é Davi, que o problema é o prefeito, que o problema... Não, eu vou atrás de quem vai me falar o verdadeiro motivo. Igreja, é hora de pararmos e buscarmos aquele que pode nos falar qual é a sua intenção com toda essa dor, com toda essa ameaça. Ela foi: eu preciso ouvir de Joabe, eu não quero dar ouvido, chega de mídia, chega de WhatsApp, eu preciso ouvir de Deus, porque Ele permitiu que essa crise chegasse até a minha casa, até a minha cidade, até a minha nação. Porque só quem sabe é Ele, Deus. É hora de pararmos para buscarmos o Senhor. Para isso, para tomarmos iniciativa, a gente tem que vencer sim o medo, o desespero, a insegurança. Precisamos parar de ficar: meu Deus, quem é o culpado? A China. Inventaram esse vírus. Não, o culpado é Bolsonaro, é Mandetta, é Dória. Não, queridos, Deus tem um propósito. Deus poderia ter impedido, entendeu? Ele não impediu. Deus precisa atingir um fim. Pare de tentar achar o culpado e vai ouvir o porquê. O que Deus quer fazer em mim? Deixa eu te falar uma coisa. Na sua crise, o foco de Deus é você. Seja qual for a crise. Se você um dia entrar em crise na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, seja qual for o motivo, se a crise bateu, se trouxe o desconforto, a angústia, o medo,
a necessidade. Se a crise chegou, deixa eu te falar uma coisa. O foco de Deus é você. Não é o que está fora. Deus precisa mudar primeiro aqui, para que nós mudemos o que está lá fora. Mas o foco de Deus não é o que está lá fora, porque tudo vai passar. O foco de Deus é o que está aqui, porque isso vai permanecer eternamente. Seja no céu, seja no inferno. E Deus está lutando para que seja no céu. O alvo da crise sou eu, meu querido. É você. Seja sábio, use as armas corretas. Pare de lutar contra a China, contra governos. É bem verdade que muitas vezes nós temos que nos posicionar. E isso é outra coisa, porque essa mulher tomou iniciativa, ela era sábia, mas essa mulher também, ela era pacífica. E eu quero fazer uma diferença aqui, que ser pacífico não é ser passivo, indolente, apático. Não, essa mulher, o versículo diz, acompanhe comigo por favor, deixa eu achar aqui. Eu sou uma das, isso versículo 19, eu sou uma das pacíficas e das fiéis. Eu sou uma das pacíficas. Sabe com que arma nós vamos vencer? Com a pacificação, essa crise. Nós precisamos vencer a contenda, esse é um inimigo. O primeiro inimigo foi a insensatez, a falta de sabedoria. O segundo inimigo que nós precisamos vencer, olhar para dentro, encontrar e vencer, é a contenda. Sabe por quê? Esse fogo, essa crise vem evidenciar nas nossas vidas e nas nossas casas o quão egoístas nós somos. O quão orgulhosos nós somos, cheios de justiça própria. Sabe, queridos, não é com armas carnais que nós vamos vencer, não. São com armas espirituais. A palavra fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos entregou. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus. Não, uma das maneiras de nós vermos é os filhos de Deus, eles são pacificadores. Essa mulher, ela falou, eu estou atrás de paz, eu não quero guerra. Eu vou usar as armas corretas para trazer a paz para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu te falar uma coisa, nessa crise eu posso te garantir, o teu inimigo não é quem está dentro da sua casa, não é. É quem está dentro de você. Tem gente que fala, pastora, ontem mesmo eu estava conversando com uma discípula, ela falou, meu Deus, está difícil aqui em casa. Cada um alfineta o outro. Está difícil. Tem mulher que está falando, estou descobrindo que o meu marido é um duro, um grosseiro. E talvez ele esteja descobrindo que você é impaciente, não tem misericórdia, nem sabe perdoar. Nós estamos nos descobrindo, essa crise veio para colocar muita coisa em nós em evidência. E deixa eu te falar, a crise, o foco de Deus na crise é você, não é quem está do seu lado. Pare de olhar, porque a irritação do outro serve para evidenciar o seu coração, se é igual o dele ou não. Porque a injustiça do outro serve para evidenciar o seu coração. A irresponsabilidade do outro, a passividade, a dureza serve para evidenciar
nem é você. O foco de Deus somos nós. Não é o outro, sou eu. E Deus quer nos usar, mas com as armas certas, não da contenda. Eu já cansei de falar aqui, para esse público aqui, que hoje não está aqui, que às vezes dá vergonha de ler alguns posts na internet. E mais vergonha quando eu vejo que é ovelha minha. Eu falo, meu Deus. Pessoas batendo boca, brigando, contenda. Isso revela o seu coração, meu coração. Nós estamos sendo revelados na crise. O fogo não vem para formar o caráter, ele vem para evidenciar, mostrar quem nós somos. A Bíblia fala que ela era uma das pacíficas, também era uma das fiéis. Ela era uma mulher fiel. Essa palavra fiel, no hebraico, amã, significa apoiar, confirmar, ser fiel, manter, nutrir pilares, ser estável, duradouro, seguro, verificado, digno de confiança e mais um monte de sinônimos. Queridos, nós precisamos vencer a infidelidade nos tempos da crise. A mulher que espantou a crise daquela cidade, da sua vida, da sua casa, era uma mulher fiel. Nós precisamos olhar, achar o inimigo de dentro. E sabe qual é o inimigo de dentro? Infidelidade. A crise vem para expor o nosso caráter, quem nós somos, para evidenciar. Porque até que a crise chega, todos brilham como ouro. Todos têm fé, todos levantam a mão e adoram. Até que o desemprego chega. Até que a perda bata nas nossas vidas, nas nossas casas. A injustiça, a dor. Até que a proposta indecente para ter vantagem, para fugir da crise, apareça. Deus está permitindo essa crise para mostrar o nível do nosso caráter, da nossa fidelidade, até que ponto nós somos firmes, seguros, fiéis, confiáveis. O nosso coração está sendo provado, queridos. Deus espera nos encontrar fiéis. No final, a Bíblia diz que muitos vão ouvir: fostes bem, servo bom e fiel. Deus quer encontrar fidelidade em nós. Salmo 119 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Se eu não tivesse passado pela aflição, eu não tinha aprendido os teus decretos. A crise chegou para nós mudarmos a nossa maneira de pensar, falar e agir conforme a palavra de Deus. Deixar que a palavra seja encarnada em nós, nos transformar por dentro. Se eu não tivesse sido afligido, eu não tinha aprendido os teus decretos, mas graças a Deus, depois da aflição, agora eu faço tudo conforme a tua vontade. Aproveita o tempo, esse tempo difícil para mudar aquilo que Deus espera. Nesse tempo difícil de crise em que todos nós estamos isolados dentro da nossa casa, em quarentena, alguns sites pornográficos, eles estão oferecendo o seu conteúdo que antes era pago, eles estão oferecendo gratuitamente. Quer saber de uma coisa? Nunca esses sites foram tão acessados como esses dias. Isso significa que tanta gente, inclusive dentro da igreja, deve estar sendo reprovado na sua fidelidade, na sua pureza, na sua integridade. Muitos serão reprovados na sua fidelidade com relação aos seus dízimos, às suas ofertas. É na crise. Quem vai vencer é fiel. Quem derrota o inimigo certo e vence, espanta o caos, é fiel. É sábio, é pacífico e é fiel. E por último, essa mulher diz:
ouve, chega-te aqui e ouve a tua serva. Eu quero falar que nós precisamos vencer o egoísmo. Essa mulher, ela tinha um espírito altruísta. O que ela queria era servir o seu povo, a sua casa, lógico. Ela queria viver, mas ela queria usar a sua vida para fazer o bem, servir. O serviço é a compaixão em atitudes. Nós estamos tendo tantas oportunidades nesses dias para servir. Deus está permitindo a crise para nos fazer mais pacíficos, mais fiéis, mais sábios e mais servos. Tantas pessoas que se prontificaram a fazer compras para os mais idosos. Nós temos aqui ministérios tão atuantes nessa área. Dani falou aqui sobre os sentados à mesa, recolhendo cestas básicas, roupas. Sabe o que é isso? Servir no meio da crise. Porque no meio da crise a gente pode fazer diferença. E talvez muitos morrerão, não estou falando fisicamente, mas muitos serão prejudicados. Por quê? Porque em vez de olhar para o outro, vão continuar olhando para o seu próprio umbigo e falar: ai de mim, que estou perecendo, eu que preciso de ajuda. Eu não sei se você se lembra, mas aquela mulher, aquela viúva de Sarepta, que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E ela disse para o profeta Elias: olha, eu não posso te dar, porque eu vou fazer só um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer depois disso. Toda a perspectiva dessa mulher era a morte. Mas sabe o que ela resolveu fazer com a única coisa que tinha? Ela resolveu servir. E porque ela olhou para si e viu lá medo da morte. Ela olhou para si e viu o egoísmo. Mas ela falou: quer saber? Eu vou aproveitar a minha crise de fome e de escassez e eu vou servir. Por causa disso, a Bíblia diz: não lhe faltou o azeite nem a farinha. Olhe para o lado, meu irmão, no momento da sua crise. Veja os que da sua casa estão precisando. Tem pessoas que eu vi na internet falando: olha, quem estiver precisando de uma palavra, uma oração, por favor, me liga. Entre em contato comigo, eu quero orar por você. Eu quero conversar com você. Tantas coisas que nós podemos fazer, servir no tempo de crise. Foi na pior crise da sua vida que Jesus tirou a sua túnica, colocou aquela toalha que os escravos colocavam e passou a lavar os pés dos discípulos. Foi bem ali, diante da cruz, lá em Jerusalém. Poucas horas depois ele estaria sendo terrivelmente flagelado, crucificado. E ali, no seu pior momento, erguido no Gólgota. Sabe o que ele está preocupado com a sua dor? Não. Ele estava preocupado com a nossa dor e com a nossa perdição. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Isso é servir no tempo de crise. Ele olha para João e fala: eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Isso é servir no tempo de crise, é olhar para o outro. A crise vem mostrar as nossas necessidades, mas vem nos fazer um apelo. Apesar dela, nós podemos ser bênção. Como você pode servir nesse tempo? Eu quero ler um último texto aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18 diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo está falando: olha, vocês estão muito preocupados com o homem exterior. Se você vai pegar o corona, se vai ter respirador, se vai morrer ou não. Não estou querendo dizer que isso não é importante. É sim. Por favor, lave a sua mão, tome os cuidados que você precisa tomar. Mas Paulo está falando: olha, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, seja destruído, seja atingido, tenha necessidades, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu quero saber, será que o seu homem interior está sendo renovado nesses dias?
O alvo de Deus somos nós. E o alvo de Deus é a nossa eternidade. Vamos parar para ir para o foco de Deus. E o texto continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Sabe o que era a leve e momentânea tribulação que Paulo estava falando? A perseguição. Sendo mortos, apedrejados, mortos a fio da espada, queimados em Roma. Essa era a leve e momentânea tribulação que Paulo está falando. E tem gente morrendo por causa do coronavírus, morrendo de medo, de angústia. Meu Deus, e agora? Paulo está falando, você está muito preocupado com o seu homem exterior. Esteja preocupado com o seu homem interior. Garanta a sua eternidade, a sua vida com Deus. Tira o pecado de dentro de si. Deixa Deus fazer de você um homem e uma mulher que faz diferença no caos. Deixa o seu homem interior ser renovado nesses dias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa tribulação produz para nós peso de glória. Que glória tem produzido essa tribulação para você? Para mim, tem que trazer glória. Para o homem interior tem que ser renovado. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Daqui de dentro, as que se não veem, os inimigos de dentro. As que se não veem, a nossa eternidade. Porque daqui a pouco todos nós estaremos lá. Daqui a pouco. Esses 100 anos que você ainda tem para viver pela frente. 80, 60, 40... passa tão rápido, meu querido. Aproveita a crise para destruir o inimigo de dentro, trazer glória para a sua eternidade. Eu queria orar com vocês. Há um desafio de Deus nesses dias para todos nós, mas principalmente para a sua igreja. Olhe para dentro. Eu estou por trás disso. Se há permissão de Deus, tem um propósito. O foco de Deus sou eu, é você. Aproveita. Passa na prova, passa de primeira. Se quebrante. Aproveita a crise para ser mais pacífico, mais humilde. Mais santo. Para ouvir a voz de quem pode falar com você.